maneira muito especial. Se atenha a ouvir a voz de Deus, porque Deus ele vai nos ensinar muitas coisas, vai nos dizer muitas coisas e vai nos colocar num posicionamento diferente para a honra e para a glória de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu vou me referir a um fato, a um acontecimento histórico na Bíblia. Depois eu retorno ali no livro de Malaquias para poder ministrar com mais domínio o que Deus quer para a igreja. Amém? Vamos primeiramente no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 40, 42, 49 e 50. Livro de Lucas, capítulo 8. Versículo 41, 42, 49 e 50. Deus vai falar de raízes profundas. Todos acharam em nome de Jesus? Então diz assim a palavra de Deus: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele era o líder da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe ou implorava-lhe que entrasse em sua casa. Que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos de idade, que estava à morte. 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga. Aqui não diz que era da família de Jairo, que diz que chegou um da casa do príncipe da sinagoga. Chegou um membro daquela igreja, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o Cristo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Glórias a Deus. Por gentileza, livro de Malaquias, capítulo 2. Glórias a Deus. Capítulo 2, versículo 2. Livro de Malaquias. Todos acharam? Eu vou aguardar para todo mundo. Livro de Malaquias, livro do profeta Menor, o último profeta do Antigo Testamento. Todos acharam? Ainda tem pessoas procurando. Livro de Malaquias, livro dos profetas menores, o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, só João Batista. Todos acharam? Capítulo 2, versículo 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra com o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, e enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Diga glórias a Deus por causa dessa palavra. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus. O que eu li? Lucas capítulo 8, falando da história de Jairo, que alguns conhecem. A Bíblia trata Jairo como o príncipe da igreja, o príncipe de uma sinagoga. Ele é um líder religioso. Ele é o líder da igreja, da sinagoga ali na região de Cafarnaum. Ele é o representante líder da igreja. Ele é a pessoa que naquela região respondia pela igreja, o pastor da igreja. Ele era o representante da autoridade da igreja.
Jairo, quando ele fica sabendo que Jesus Cristo estava ali em Cafarnaum, ele procura Jesus. Ele procura Jesus porque a Bíblia diz que ele tinha um grande problema na casa dele, uma situação muito difícil. Ele tinha uma filha doente, uma filha gravemente doente. E eu creio que ele deve ter sofrido pressão da família, da esposa, dizendo para ele: você ouviu falar de Jesus? Ouvi. O que você acha de procurar? Porque em tudo aquilo que nós se propomos a fazer, nada resolveu a situação da nossa filha. Você precisa procurar. Ele deve ter conversado com a esposa dizendo: mas eu sou líder da igreja, eu sou o príncipe da sinagoga. E você sabe muito bem a opinião da cúpula da igreja, do concílio da igreja em Jerusalém a respeito desse homem. E se nós procurarmos essa pessoa que se diz ser filho de Deus, nós vamos comprometer não somente o meu ministério, mas também a segurança da nossa família, porque é um posicionamento delicado e grave. Se eu procurar esse homem que se diz ser filho de Deus, esse rabi, e eu me ater a ele, isso pode me trazer consequências gravíssimas e até o risco da nossa vida e da nossa família. Isso é muito sério. E você sabe que o concílio, ele se opõe a essa visão completamente. E a mulher deve ter pressionado ele, dizendo para ele: mas a nossa filha está morrendo. E o tempo foi passando. Eu acredito que pelo que aconteceu, a situação chegou tão grave, né? Tão delicada, tão profundamente delicada, que naquele momento, quando a fase ficou muito difícil, o que falou mais alto no coração de Jairo foi o amor pela filha. O que falou mais alto no coração de Jairo, acima de todos os conflitos que ele poderia ter, acima de todas as raízes que ele poderia ter, foi o amor que ele tinha pela filha. Quando ele viu que a filha realmente ia perder a filha, quando ele viu realmente que a filha não ia sair daquela situação, ele tomou uma posição desesperadora. Ele decidiu descer e ir até Jesus. E ele foi a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus, Jesus imediatamente se propôs a ir na casa dele. Porque Jesus sabia que não era só uma questão de curar a filha de Jairo. Não era só uma questão de trazer a vida à filha de Jairo. Era uma coisa maior. Jairo não era qualquer pessoa. Jairo era o príncipe de uma sinagoga. E Jairo estava alicerçado numa visão aonde as raízes profundamente espirituais, Jesus tinha grande interesse em romper as barreiras. Não era só uma questão de tratar do assunto da filha de Jairo, mas o ato de Jesus entrar na casa de Jairo, o ato de um príncipe de uma sinagoga como Jairo, naquela época, chamar Jesus para adentrar a sua casa, era como se naquele momento uma grande profecia iria se cumprir, o rompimento das grandes barreiras que impediam a igreja de enxergar Jesus. Jesus, nesse ato, tinha interesse em coisas profundas. E uma das coisas que eu observo, pastor Ronaldo, é o que faz uma pessoa, o que fez uma pessoa, não faz uma pessoa, mas o que faz Jairo, o que faz um homem que conhece a Bíblia, um homem que conhece a Torá, um homem que domina as doutrinas, tomar uma decisão, demorar para tomar uma decisão tão séria pela família. O que faz esse homem demorar para tomar uma decisão, né, de buscar a solução para um problema tão grave dentro de casa? O que fez essa pessoa não se posicionar da forma como deveria para que a solução da sua família viesse? Tanto é fato que não veio, se Jesus não intervém, porque ele demora a falar com Jesus. E a Bíblia diz que quando ele estava ali pedindo a Jesus, implorando a Jesus que fosse à casa dele, alguém da sinagoga, alguém que representava a igreja ali, alguém que fazia parte da sinagoga, foi até ele e disse: não incomode mais o rabino, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, ela está morta. E ali cai o seu semblante. Eu acredito que naquele momento tudo aquilo que ele pensava ruiu.
que ele acreditava ruiu, ou na sua mente passava: por que eu demorei tanto para tomar a decisão? E a Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para ele e disse: Jairo, levanta sua cabeça, não temas, apenas creia. Essa frase é uma frase muito profunda, porque não é a frase de um homem chamado Jesus para um homem chamado Jairo. Essa frase era uma frase que representa o novo tempo da igreja, representa o rompimento de uma barreira que impediu a nação de Israel e o povo de Deus de usufruir da plena presença do Espírito de Deus em Israel. Não era simplesmente Jairo e Jesus, era a quebra de coisas profundas da igreja, barreiras que seriam destruídas para que um novo tempo nascesse. Quando Jesus olha para Jairo e diz para Jairo: não temas, crê somente, Jesus ele estava dando a Jairo um princípio neotestamentário, um princípio de uma certidão de cartório que Jesus nos deu através da sua morte e ressurreição. Pastor, qual é o princípio da herança neotestamentária? O princípio do testamento de Jesus para a igreja, aleluia, que Jesus não somente deixou, mas que ele veio com o interesse de recuperar na história de Israel, por causa da sua falência moral e da sua falência espiritual. Quais são os princípios neotestamentários, pastor André? O princípio neotestamentário está ligado à visão profética da igreja. Se você pegar o livro de Isaías, do tempo de Ezequias, e você passar por Isaías, e você passar por Jeremias, e você passar por Miqueias, e você passar por Ageu, por Zacarias e Malaquias, você vai perceber que durante todos esses anos a igreja empobreceu espiritualmente e moralmente. A partir de Malaquias, como o último profeta do Antigo Testamento, Deus se cansou de uma tal maneira de tratar desse assunto correlacionado à visão espiritual da igreja, que Deus se calou por 400 anos até a vinda de João Batista. Jesus, quando aparece, ele aparece com o intuito de recuperar a visão profética da igreja. Visão essa, aleluia, que ficou incubada na história da igreja. Não foi um problema, aleluia, que não permaneceu pós-vinda de Jesus, mas era um problema antes da vinda de Jesus também. Um problema, aleluia, que foi sucumbido, aleluia, ou foi massacrado por causa de uma conduta religiosa da igreja. Jesus, quando oferece a Zacarias dizendo não temas, ele está envolvendo Zacarias numa visão profética, a visão que Jesus veio trazer para a igreja: avivar o povo de Deus. A visão profética ela tem 3 grandes elementos. Quais são, pastor? A fé, a visão e a adoração. Quando Jesus diz para Jairo: levante a cabeça, meu filho, não temas, incrivelmente Jesus estava dizendo: tenha fé, tenha visão e me adore. O princípio espiritual da igreja é ter fé, é ter visão e adorar. Se você, aleluia, não tem fé, é porque você não tem visão. Se você não tem visão, você não tem motivo para adorar. A fé é o elemento da visão. Se você quer que Deus lhe trouxe aqui hoje para mudar a sua história, comece a glorificar a Deus. Se Deus lhe trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo direcionada ao seu coração, comece a glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque o ato de glorificar a Deus está alicerçado na visão. A visão é uma coisa bizarra. Visão é uma coisa bizarra. 2 grandes profetas na Bíblia tiveram visões bizarras, e um é comparado ao outro pelos rabínicos judeus. Qual deles, pastor? Um é Ezequiel e o outro é Eliseu. Ezequiel, quando ele foi deportado para a Babilônia no século 6 por Nabucodonosor, no ano de 598, ele foi para uma região chamada região da Mesopotâmia, ali especificamente na cidade de Tel Aviv, no rio Quebar. Só que Deus levou ele, preste bem atenção, Deus levou ele para o canal do rio Eufrates, para o início do canal, para a nascente do canal do rio Eufrates, um rio que alimenta tantas outras denominações.
Jeremias e Ezequiel. A ordenança canônica da Bíblia, pelos rabínicos judeus, coloca, aleluia, a ordem canônica, Jeremias como o profeta do julgamento e da sentença. Coloca, aleluia, Ezequiel, o profeta da sentença e da restauração. E coloca Isaías, o profeta da restauração e da esperança. Pastor, o que você está querendo dizer? É que quando Deus levou, no ano de 598, quase mais ou menos, aí aproximadamente de 13 a 12 anos de diferença, antes da queda de Jerusalém pela invasão de Nabucodonosor, quando Deus levou Ezequiel para esse início do campo de irrigação do Rio Eufrates, nessa região, para dar a primeira visão do início da grande tratativa de Deus com o povo de Israel, Deus deu uma visão bizarra a ele, aleluia. Deus deu uma visão bizarra a ele. Deus deu uma visão a ele, demonstrando a ele o que, pastor André? Aleluia. Que Deus não somente ia sentenciar uma causa dentro do povo de Deus, mas como Deus também tinha uma proposta de restauração. Orei, camaçui, decorras. Aleluia. Deus deu uma visão a ele, aonde tudo está caído, tudo está derrubado, tudo está desolado, mas Deus também deu uma visão para ele, dizendo: um dia eu vou colocar tudo de pé. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que quando Deus leva você numa terra desolada, quando Deus leva ou conduz você para uma terra de aflição, você tem que entender pela visão profética, aleluia, que quando ele assuda e copa, maçona, decai, como você tem que matar, aleluia, é que quando Deus leva para um campo desse, não é que Deus vai te abandonar, mas Ele quer promover uma grande restauração na vida do cristão. Eu sempre falo na igreja, aleluia, que local de desolação é local de visão bizarra. Por que, pastor, visão bizarra? Aleluia. É quando tudo está morto e alguém aparece dizendo que vai viver. É quando tudo está ruim e alguém aparece dizendo que vai ficar bom. É quando tudo não parece ter solução e alguém aparece dizendo que vai ter solução. Visão bizarra é aquela, aleluia, onde as pessoas estão num ambiente, numa terra estranha, numa terra de desolação, e você vem para a igreja e a voz de Deus está dizendo: vai mudar e vai mudar. Quando você percebe isso, você olha para a visão bizarra e você diz: isso é loucura, só Deus pode fazer coisas bizarras. Receba isso em nome de Jesus. Pastor, o que é coisa bizarra? É alguém está devendo 3 meses de aluguel, desempregado, não tem como tirar. Aparece um profeta na sua casa e diz: assim diz o Senhor, por esses dias tu verás a minha glória. Isso é uma coisa bizarra. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba isso, receba essa unção em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, igreja. O que leva uma pessoa como Zacarias, né, a demorar tanto? Que raízes estão tão profundamente na vida de uma pessoa, de um indivíduo, que possa neutralizar tamanha bênção de Deus, ou tamanha satisfação de Deus, em ter um encontro com essa pessoa e mudar essa situação? Presta atenção. Zacarias, ele era um sacerdote de Cafarnaum. Ele era um príncipe da igreja. Zacarias é um homem que viveu no tempo de João Batista, recebendo uma promessa que ele teria um filho. Amém? Se você se atentar na história de Zacarias, você vai perceber que Zacarias ele adentrava ao templo para sacrificar o Senhor. Mas a Bíblia relata que quando Zacarias estava no templo, aleluia, ofertando o sacrifício ao Senhor de aromas, de incenso, a Bíblia diz que um anjo apareceu. Amém? E quando o anjo apareceu, fez uma promessa a ele, dizendo que ele teria um filho. A Bíblia diz que ele questiona o anjo, dizendo: escuta, mas como assim eu vou ter um filho? Como assim? De que forma? O anjo disse: ficarás mudo, aleluia, porque não creu na visão bizarra que Deus está te dando. A Bíblia diz, aleluia, que naquele momento que ele estava ouvindo o anjo, o povo olhou para o relógio e disse: opa, espera um pouquinho, eu estou vendo que a chaminé lá em cima da sinagoga já parou de sair incenso, porque aqui era um simbolismo, aleluia, dentro da condição da obrigatoriedade do sacerdócio quando queimava incenso, de que enquanto a fumaça estava saindo lá em cima, ainda Deus estava com ele. Mas quando a fumaça parava, era um sinal, aleluia, que o sacerdote iria sair. Ele olhou para o horário e disse: nossa, mas já faz tempo que a chaminé parou de sair fumaça, e a chaminé parou de sair fumaça. Puxa a corda aí, sacerdote, para ver se Zacarias não morreu lá dentro. Quando puxou a corda, Zacarias deu um outro sinal dizendo: ainda estou vivo. Aí o povo parou para pensar: algo diferente está acontecendo. Coisas que não acontecem há muito tempo está acontecendo.
Aleluia, Espírito Santo. Deus voltou a falar na igreja. Depois de 400 anos, Deus volta a falar na igreja. Preste atenção, igreja. Esse moço Jairo, ele fazia parte dessas raízes que estragaram o relacionamento com Deus. Ele absorveu esse tipo de sentimento. Por que, pastor André? Porque Malaquias ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Posterior a Malaquias, Deus deixa de falar 400 anos até a vinda de João Batista. João Batista, aleluia, filho de Zacarias. Amém, igreja? Deus, ele utiliza de 3 grandes profetas menores. Por que grandes, pastor? Porque os livros dos profetas menores são pequenininhos. Todos eles são pequenininhos. Mas o conteúdo é de alta responsabilidade. Você está dizendo, pastor André, a primeira revelação que eu tenho para dar para alguns obreiros, não importa a sua função, faça bem, porque é de grande responsabilidade na sua história com Deus. Não importa se eu falo em língua, não importa se aquele revela, não importa se é esse, se é aquilo, se o outro é importante, se o outro não é. Você tem uma grande importância para Deus naquilo que Deus te propôs. Os profetas menores não são como Isaías, como Jeremias, aleluia, mas tem profundo significado na obra de Deus. Deus ele levanta Ageu para falar com o povo no retorno para Jerusalém depois do cativeiro. Deus levanta Zacarias, irmão. Depois Deus levanta Malaquias. Quero dizer uma coisa para você. Durante esses 3 profetas, durante esse período que Deus levantou esses 3 profetas para fazer uma restauração e uma edificação em Israel, todos os 3 morreram frustrados. Por que, pastor André? Porque nenhum deles conseguiram alcançar o que Deus queria alcançar com o seu povo. Por que, pastor André? Por causa da falta da visão profética. Malaquias foi o último profeta. Pastor, por que você está associando a ele? Porque eu quero dizer uma coisa para você que acontece hoje no alicerce espiritual de milhares de igrejas e que Deus me revelou. Malaquias, quando ele se levanta para falar com o povo, para você entender o que aconteceu com a cabeça de Jairo, do porquê ele relutou em procurar Jesus e do porquê você não pode relutar em procurar Jesus. Malaquias, quando ele se levanta no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, no quarto, ele levanta-se para tratar de um assunto aonde não somente o sacerdócio, mas todo o povo que havia absorvido esse tipo de filosofia ou de aprendizado religioso, distanciou a sua vida com Deus. Malaquias ele levanta no primeiro capítulo, tratando do assunto de Deus com o sacerdócio, dizendo para eles o seguinte, algo que era muito importante, que aquilo estava prejudicando profundamente o entendimento do povo. O que estava acontecendo, pastor André? Malaquias se levanta e diz para o sacerdócio o seguinte, ele diz, Deus está desagradando da forma como vocês os têm representado como Deus. O sacerdote, ele representa Deus. Deus é pai, o povo é filho. A representatividade sacerdotal, quando o corpo de obreiros da igreja, é representar a Deus como pai. Malaquias, quando se levanta a tratar desse assunto como sacerdote, a primeira área que ele toca é dizer aí aos sacerdotes com relação às ofertas e compromisso financeiro com a igreja. Preste bem atenção. A Bíblia relata que Malaquias falou para eles o seguinte: o povo tem ofertado de maneira equivocada e vocês têm aceitado. A direção da igreja está equivocada. Por que ele vem tratando o assunto? Naquela época, os sacerdotes, as pessoas que iam ofertar, elas entravam no aprisco, e se elas tinham 100 ovelhas, elas iam ter que dar 10% da igreja. Eles abriam o aprisco, tiravam as 10 ovelhas doentes e mancas e davam. Naquele momento, aleluia, o sacerdócio da igreja, no tempo de Malaquias, aceitava aquilo como uma oferta permissiva. E essa maneira de ofertar, ou essa conduta de ofertar, ou dessa obrigação para com a igreja, foi
foi enraizada de uma forma tão permissiva que isso passou para o povo através de um trato cultural, através de uma maneira de pensar de quem é Deus. Por quê? Porque os representantes que tinham que fazer o papel dessa não condição permissiva da oferta a Deus, trataram o assunto de maneira negligente. Fazendo isso, o povo aprendeu culturalmente, dentro da sua raiz, que Deus é um Deus permissivo, que aceita qualquer coisa. E a partir do momento que o povo começou a compreender que Deus aceita qualquer coisa, o povo começou a tratar Deus em todas as áreas como um Deus de qualquer coisa. Aleluia. Zacarias, ele começou, aleluia, a tratar com esse assunto, a condição de representatividade do corpo da igreja em relação ao povo, porque o povo estava absorvendo esses ensinamentos. E a partir do momento que isso estava acontecendo, o povo se tornou permissivo a Deus, tratando Deus como um Deus permissivo. Para fechar a conjectura disso, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma das grandes condições em que Zacarias perdeu a fé, ou perdeu o brilho, ou perdeu a sua intimidade, ou perdeu o vínculo, foi quando ele absorveu a ideia de que Deus é um Deus permissivo, um Deus que aceita qualquer coisa, e Deus não é permissivo. Muitas pessoas estão na igreja tratando Deus como Deus de permissividade. Eu venho na igreja qualquer, venho na igreja quando me sinto bem, faço da maneira que eu posso, ajo da maneira que eu posso. Por quê? Porque essa entidade, ou esse espírito de permissividade, tem invadido a mente das pessoas, e as pessoas têm deixado de dar o melhor a Deus. Quando eu trato sobre essa concepção de Malaquias em relação aos dízimos, à oferta, não é só nessa tratativa. Se Deus está falando com você, corrige isso. Mas eu não estou querendo abordar só esse conceito de obrigação financeira para a igreja. Eu estou querendo abordar a sua representatividade como sacerdote de Deus. Porque o sacerdote de Deus não é só o pastor que está aqui, o sacerdote de Deus é todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou querendo dizer, aleluia, que o fato de você não conseguir vencer e o fato de você não conseguir alcançar os seus objetivos está profundamente ligado a um comportamento permissivo que você tem por Deus, porque você trata Deus como um Deus que aceita qualquer coisa, e Deus não quer isso. O que Deus quer na igreja é que você dê o melhor para Deus, o melhor como marido, o melhor como esposo, o melhor como filho, o melhor como obreiro, o melhor como pai, o melhor como mãe, o melhor socialmente falando, o melhor, aleluia, na sua conduta, na sua postura, na sua moral. O que Deus quer de você é uma oferta melhor do que você tem dado. Mas por causa das raízes dessa transição de geração em geração, dentro do conceito sacerdotal, da representação dos homens da igreja, ou das mulheres da igreja, ou do corpo da igreja, o povo no país tem aceitado Deus de permissividade. Eu vou para casa, eu faço, adoro a Deus como eu quero. O Deus que aceita, o Deus que de tudo não tem nada a ver. Essas profundas raízes durante a história de Malaquias e posterior a essa história penetraram na forma de pensar de Jairo, que era um líder religioso. Jairo, ele aprendeu a pensar como eles. Por quê, pastor? Diga, eu quero saber. Eu quero saber. Diga assim, eu quero saber. Eu quero saber. Por que Jairo pensava assim? Por que Jairo pensava assim? Presta atenção. A cúpula da igreja, no tempo de Malaquias e posterior a isso, a cúpula da igreja, ela é formada por 3 tipos de pensamentos. 3 tipos de pensamento. A cúpula da igreja, ela era subdividida em 3 tipos de domínios do Sinédrio em Jerusalém. Qual, pastor? Os saduceus, os fariseus e os essênios. 3 tipos de elementos de pensamento enraizados profundamente na igreja, que Deus até hoje briga para tirar, pastor. E por causa desses pensamentos, aleluia, muitos de vocês têm acreditado que o nosso Deus,
ele é permissivo, incompetente e não tem autoridade. Se você pegar o livro de Malaquias, capítulo 3, você vai observar que quando Malaquias está tratando com o povo, já não mais com o sacerdócio, ele está dizendo: vocês têm negligenciado a adoração a Deus. E ele diz: mas por quê? Por quê? Porque Deus está dizendo que nós roubamos a Ele enquanto não roubamos. Porque eles achavam que não roubavam a Deus só porque cumpriam, aleluia, de maneira negligente a obrigação financeira. Deus me pediu 10%, então eu estou dando 10 ovelhas a mão que doente para Ele. Aleluia. Eu estou com a minha consciência limpa diante de Deus. Eu estou tranquilo, Deus pediu isso dele. Tome cuidado com essa história de consciência tranquila diante de Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas, aleluia, andando em direção a ter um confronto com Deus espiritualmente. Se você pegar Ezequiel, capítulo 14, Deus falou assim: olha, Ezequiel, diga para o povo que se eu, no Senhor, decidir destruir uma terra, colocar doença e amaldiçoar, nem que Noé, Daniel e Jó morassem nela, eu perdoaria. Somente salvaria a vida dos 3, mas nem dos seus filhos eu salvaria. Será que Deus é tão bonzinho quanto parece? O que leva a quê? Quando Ezequiel 14:10, Deus trata desse assunto com o povo, Deus demonstra claramente para você entender o que faria Deus não negar pedidos a Noé, a Daniel e Jó. E se negaria a Deus, por que ele salvaria 3 pessoas como essa num ambiente tão complexo? Só a verdadeira adoração mudaria a história desses homens. Deus não é tão permissivo como as pessoas pensam que é. Preste atenção, 3 tipos de pensamentos enraizaram na igreja: culturalmente, como filosofia de vida das pessoas. Os saduceus, ele é a aristocracia da igreja. Eles são as pessoas que comandavam a igreja. Amém, igreja? Os saduceus, ele era uma liderança que a linha de pensamento deles era contra a ressurreição. A linha de pensamento dos saduceus era que tudo deveria ser, que tudo estava relacionado ao livre-arbítrio, tudo estava relacionado ao livre-arbítrio, e que era absurdo dizer, os saduceus diziam, é absurdo dizer que há um relacionamento da dependência humana com a providência divina. Eles não acreditavam nessas coisas. E esse era a cúpula do concílio de Jerusalém. E depois vocês vão ver caoticamente na vida do Jacó. Esse tipo de pensamento que os saduceus tinham trouxeram essa reflexão à vida social das pessoas em Jerusalém. Eles aprenderam a pensar como eles. Por que, pastor André? Porque a partir do momento que eles não acreditavam na ressurreição, a partir do momento que eles acreditavam profundamente no livre-arbítrio, aleluia, e não acreditavam na dependência humana através da providência divina de Deus, eles tinham na cabeça, aleluia, o espírito da autossuficiência. Eu sei, eu posso, eu faço e é do meu jeito. Não tem ordenança, não tem servidão nem respeito. Se tem uma coisa que tem no reino de Deus, aleluia, e para você entrar lá, você vai ter que aprender a amar, perdoar e servir. E os saduceus impregnaram na mente das pessoas essa cultura, aleluia, da autossuficiência. Tudo relacionado, centralizado a si mesmo. Pastor, que tipo de pessoa está relacionada aos saduceus? Pessoas materialistas, pessoas que só pensam nesse dia, pessoas que só vêm atrás de Deus porque querem alguma coisa de Deus, mas não acreditam em Deus. Eu estou aí fora e ouvi falar que Jesus cura e liberta. Eu ouvi falar aí fora que Jesus abre porta de trabalho. Eu estou aí fora e ouvi falar que Jesus realmente, aleluia, Ele faz coisas grandes pelas pessoas. Ele restaura a vida do casamento, aleluia. Eu ouvi falar que Jesus é um guia bom. E as pessoas vêm atrás de Jesus pela motivação errada. Que motivação, pastor André? A motivação do resultado. É um pensamento saducônico. É um pensamento que entrou dentro da mente das pessoas há muito tempo atrás, dentro da própria igreja.
Um pensamento que leva as pessoas, aleluia, a vir buscar Jesus pela motivação errada. Um pensamento, aleluia, que tem distanciado o Espírito Santo das pessoas. Um pensamento que tem distanciado Jesus das pessoas, porque são pessoas imediatistas, elas vivem agora. São pessoas que barganham o milagre de Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, eu volto para a igreja. Se o Senhor fizer isso para mim, eu não se afasto da igreja. Se o Senhor tratar com essa pessoa, eu vou seguir melhor. Ó, se o Senhor, Deus não é Deus de barganha. Essa história é velha e Deus conhece há muito tempo. Quero te dar uma notícia da parte de Deus. Quer você venha ou não, quer você decida obedecer ou não, quer você assumir como nada seguir ou não, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Pensamentos de um saduceu, pensamentos que estavam na cúpula da igreja, e por causa da má representatividade deles como Deus, como Pai da igreja, como representantes de Deus, o povo absorveu esse tipo de comportamento, trazendo, aleluia, trazendo a essas pessoas o entendimento de que eles deveriam apenas cumprir as suas obrigações e não dar o melhor a Deus, trazendo o pensamento às pessoas que eles deveriam apenas seguir esse princípio, mas não objetivamente dar o melhor de si a Deus. Esses pensamentos contaminaram a igreja até os dias de hoje. Por que, pastor André? Porque a partir do momento que essas pessoas começaram a pensar assim, elas começaram a negligenciar a oferta da casa de Deus. Por quê? Porque elas começaram a se preocupar mais consigo mesmas do que com a obra de Deus. E fazendo isso, fez com que Deus se distanciasse dessas pessoas. Aleluia, igreja. Glórias a Deus. É um pensamento que foi enraizado dentro da própria igreja, que limitou a presença de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Porque se tornaram pessoas com pensamentos imediatistas, se tornaram pessoas com pensamentos extremamente materialistas, se tornaram pessoas com pensamentos pensamentos de barganha, de resultado. Aleluia. Esses são pensamentos que vêm da história de Malaquias. São pensamentos que foram enraizados dentro da igreja pela própria representatividade do sacerdócio daquela época. Aleluia, igreja. E isso tem dificultado as pessoas, aleluia, porque essas raízes culturais que estavam há 2000 anos atrás ainda andam no meio do povo. As pessoas ainda vivem assim, com esse tipo de pensamento, um pensamento de autossuficiência, um pensamento onde tudo está centrado em você, um pensamento onde tudo está centrado naquilo que você busca, um pensamento onde tudo está centrado naquilo que você espera da parte de Deus, menos a oferta e a verdadeira adoração a Deus. Por isso as pessoas hoje estão vivendo permissividade. Elas não estão conseguindo dar a Deus o que é de Deus. Elas não conseguem dar um bom trabalho. Elas não conseguem ter boa organização. Elas não conseguem vir à casa de Deus. Elas não conseguem honrar Deus dentro da sua casa. Elas não conseguem viver Deus no seu dia a dia. Elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque acreditam que o nosso Deus trata da sua condição espiritual, aleluia, a um povo permissivo. Ou seja, Deus aceita qualquer coisa. Essa condição de visão enraizou de uma forma tão profunda que quando a situação na casa de Jairo ficou delicada, ele pensou: Deus já não fala mais, Deus já não age mais. Por quê? Porque eu não vejo isso mais na igreja, porque eu não vejo isso no meio do povo, porque eu não vejo mais Deus interagindo com as pessoas, de tão profundamente que estava a raiz dele, de tanto olhar, de tanto ele observar que os verdadeiros exemplos, que os verdadeiros representantes de Deus eram permissivos à presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem mais ouvir o Senhor ouvir a palavra? Você mora lá na sua rua, você olha aquele preto, aleluia, você olha aquele irmão ou aquela irmã da igreja,
Amém, igreja? Você tem ela como uma pessoa que representa Deus. Você tem ela como uma pessoa, aleluia, ungida de Deus. Você acredita que ali Deus tem a resposta de muita coisa. Amém, igreja? Amém. E aí você começa a absorver isso, você começa a observar e você vê que as coisas não são bem assim. Olha aquela irmã, fala mal do fulano. Olha aquele irmão, fala mal do ciclano. E durante a sua história cristã, você começa a esfriar. Por quê? Porque aonde você vai, você encontra esse tipo de gente. Você vê na igreja, o irmão, ele vai lá e se reúne para tentar armar contra a vida do pastor. Você vê, o irmão vai lá e se reúne para armar contra a vida do outro irmão. Era um costume saduzaico, sabia? Por que, pastor? Porque o saduceu, ele tinha uma característica na linha de caráter e de pensamento deles. Qual era? Era exclusivista. Era tribo. Os saduceus eram exclusivistas, eles formavam tribos para se fechar contra outras situações e circunstâncias. Por quê? Porque o exclusivista é aquela pessoa que só pensa nos seus próprios interesses, não nos interesses da igreja ou dos outros. E quando isso acontece, Deus expulsa da casa dele. Quando isso acontece, Deus põe a mão. Quando isso acontece, Deus pesa. Quando isso acontece, Deus trata. Por quê? Porque a casa dele não é casa de exclusivista. A casa dele é casa de servo. Eu não estou abrangendo isso só com uma conduta ministerial. Eu estou falando de você como povo. Eu estou falando de você fazer reflexões de por que você está perdendo batalha. Será que você é uma pessoa que só pensa em você? Será que você é uma pessoa que só sentia as coisas em você? Pastor, como é que eu posso ter um pensamento só do seu? A partir do momento que você acha que só você está certo, que só o opinião sua está certo, que só a maneira de você pensar está certo, aí você é um sitiante saduceu. Por quê? Porque você é um egoísta. E a partir do momento que você tem esse sentimento, Deus se afasta. Porque Deus não trabalha com tribo. Deixa eu ver, eu não vim aqui para te exaltar, eu vim aqui ensinar vocês a vencer. Eu vim aqui mostrar para você porque a casa de um homem que conhecia a Torá, que frequentava a igreja, que era um líder religioso, tinha alguém morto na cama que ele amava e não podia fazer nada. O que levou esse homem a desacreditar em Deus? A pergunta que eu tenho no meu coração é: por que você está sentado aí e não acredita na sua bênção? Muitas pessoas estão sentadas dentro da igreja, vem no culto, mas não acreditam na sua bênção. Não acredita que Deus vai mudar isso. Não acredita que Deus vai mudar essa situação. Por quê, pastor? Porque eu estou cansado de ver muita coisa errada na igreja. Porque eu estou cansado, aleluia, pastor André, de vir à igreja e não acontecer nada comigo. Pensamentos saduceus, raízes culturais. Pessoas que vão mudando de igreja, mudando de uma para outra, 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 buscando Jesus. Aonde o senhor está? Qual é a igreja certa? Deixa eu dar uma notícia: a sua igreja é esta. É aqui que mora o Senhor. Pastor, quer dizer que na outra aqui do lado não mora? Eu não disse isso, porque a palavra de Deus diz que muitos serão os ministérios, mas o Espírito será o mesmo em todos. O que eu estou dizendo, aleluia, é que você se atenha, aleluia, que o que vai mudar a sua vida é o entendimento da palavra. Não é o vaso. A sua vida só vai mudar quando você começar a absorver e ter instrução na palavra. A sua vida só vai mudar quando você aprender a palavra e aprender a guerrear com ela. A sua vida só vai mudar quando você começar a absorver os ensinamentos de Jesus e colocar a sua vida no altar que Ele quer. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era esse tipo de pensamento. Eles se tornaram assim, os saduceus se tornaram assim. Pessoas assim. Pessoas que tinham pensamento exclusivista, que acreditavam apenas no livre-arbítrio. Tudo era centrado no eu. Tudo era centrado no eu posso. Tudo era centrado na minha maneira, naquilo que eu acredito. Se você tem esse pensamento, está aí um caminho para você absorver essa palavra e render a sua bênção. Parar de querer tudo para si. Parar de acreditar que só você está certo.
Parar de centralizar tudo em você sem se preocupar com o sentimento do seu semelhante, seja sua esposa, seja seu filho, seja o pastor, seja o obreiro. Parar, aleluia, de dar ênfase só aquilo que você quer. Pare de ter pensamentos exclusivistas. Pare de tentar fazer tribo. Tem pessoas que fazem tribo dentro de casa. Vou dar um exemplo de uma tribo dentro de casa. Minha filha, vou falar disso. Minha filha, eu não quero mais você na casa da sua tia. Eu não quero que você vá lá, entendeu? Eu não quero. Porque ela me fez isso há muito tempo atrás. Eu não vou com a cara dela. Eu falei. Ele mandou falar, você está aqui dentro. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa Deus trabalhar. Deus trabalhar. Deus trabalhar. Deus cuida. Deus está no controle da situação. Por que, pastor André? Porque a sua filha vai crescer, vai aprender a ser igual a você. Aí a sua neta vai aprender a ser igual a você. Amanhã a sua filha está fazendo com o próprio filho seu, que é seu irmão, dizendo: ó, não vai na casa dele, não, porque eu não te quero. Aí o seu neto não está indo na casa. E essa herança vai de pai para filho, transformando a sua família numa situação caótica. É a mesma coisa que aconteceu religiosamente em Israel. O povo absorveu esse tipo de ensinamento autossuficiente, aleluia, e se limitou o quê? A viver o momento, não acreditando que havia uma dependência nas minhas representações, na minha atitude em relação a Deus. Quando Malaquias se levanta para falar com o sacerdócio, uma das grandes preocupações dele era como eles estavam representando a Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eles estavam expelindo esse tipo de sentimento no meio do povo e representando assim a Deus como Pai, de uma forma permissiva, isso ia ter grande influência de Deus para com eles. Pastor, você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que assim como você representa Deus dentro da sua casa, na rua, na sua família, no seu casamento, não pense você que você não vai sofrer consequências disso. O que Malaquias foi dizer para eles é o seguinte: a forma como vocês estão representando a Deus, isso vai trazer consequências para vocês. A forma como você, aleluia, como vocês têm tratado a Deus nas suas ações, vai trazer consequências para vocês. Por quê? Porque é uma maneira permissiva, e Deus não se agrada disso, porque Deus não é Deus que engole qualquer coisa. Vocês estão conseguindo compreender, aleluia, que a nossa bênção ela está mais em nossas mãos do que na mão de Deus? Que muitas vezes a nossa derrota ou a nossa ausência de vitória está relacionada à forma como a gente conduz a presença de Deus na nossa vida. É demônio, é macumba, é inveja, é olho gordo, não tem nada disso, é você mesmo. Você é o maior problema de Deus não te alcançar. A sua vitória está na sua mão. A partir do momento que você olhar para Deus e entender que Deus ele não é permissivo. Por quê? Porque a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. A Ele deve ser dado o seu melhor. E a partir do momento, aleluia, que isso, eu entendi, vou falar isso? Tá bom, vou falar isso. Não mandou dizer isso. Entendi, eu vou falar. Tá bom. Tá bom. Muitas coisas têm mudado pelo seu ministério. E muitas coisas têm se levantado para criar grandes barreiras ministeriais no seu crescimento. E preste bem atenção a vocês em nome de Jesus. Quando Malaquias se levantou para tratar com esse assunto, ele tratou um assunto do povo representativo da igreja. E como aquilo, dentro da sua condição, pôde influenciar na forma de pensamento do povo. Deus mandou dizer para vocês que os atos de vocês representam os atos de Deus. E aquilo que vocês fazem vão indicar ou não o crescimento da obra. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Quando alguém vê você na rua de qualquer jeito, eles falam assim: ah, aquele moço da igreja. Olha lá o que ele fala. Contador de piada, fala palavrão. Quando ele olha, diz: ela bate na mulher, grosseiro, ignorante, grosso. E isso traz o quê? Essa ruptura espiritual na igreja, a brecha, aonde o inimigo tenta trabalhar para o crescimento da obra. O que Deus está dizendo?
Deus está dizendo que fechou a rachadura. Deus está dizendo que parou essa guerra espiritual. Deus está dizendo, aleluia, que quer o mundo queira ou não, você vai crescer, o seu ministério vai crescer, Deus vai honrar você no ministério. Deus está dizendo que vocês, aleluia, colham os frutos da unção que Deus trouxe sobre a vida do seu pastor. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, o segundo capítulo, Deus trata com o assunto matrimonial. Por quê? Porque os sacerdotes, eles estavam casando e se separando a hora que eles queriam. Eles casavam e diziam, não, ficou feio, ficou barriguda, larga ela, vou casar com outro. Pior, quando casava com outra, casava com uma mulher pagã, uma mulher de outra nação, com outra cultura, outro tipo de Deus. Você imagina o estado que ficou a igreja de Israel? Você imagina o estado que ficou esse Sinédrio, aleluia, dos próprios representantes da igreja casando com outras mulheres, o próprio representante da igreja casando com outras esposas, e por si não, ainda pagando. Eles estavam o quê? Eles estavam negligenciando a aliança do matrimônio. A partir do momento que eles começaram a fazer isso, o que aconteceu? O povo começou a absorver esse tipo de ensinamento, e isso virou uma bagunça social. Eles não podiam chamar a atenção do povo, porque o povo viu o que eles fizeram. Então eles não tinham o quê? Eles não tinham crédito para chegar e dizer ao povo qual é a verdadeira direção. Pastor, você está falando? Estou falando de quebra de aliança. Aprende uma coisa do Espírito Santo. O matrimônio ele veio antes do pecado. O pecado veio depois. O que você quer dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que matrimônio se refere à aliança de Deus para com o homem. Eu estou dizendo para você que a aliança ela veio antes do pecado. Então, se ela veio antes do pecado, ela nasceu aonde? Na eternidade. Eu quero dizer para você que o matrimônio ele é da eternidade. Ele veio e volta para a eternidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a aliança que Deus fez com você é uma aliança antes do pecado. Então ela veio e volta para a eternidade. Respeite a aliança que você tem com Deus. Aleluia, Deus. Deus está falando de quebra de aliança. Deus está falando de unidade de aliança. Por que, pastor André? Porque a partir do momento que socialmente Israel, a sociedade de Israel começou a quebrar a aliança matrimonial e romper o compromisso de aliança, a partir do momento que aquilo começou a acontecer, a palavra entrou em descrédito. Então Deus deixou não somente de ser permissivo, mas agora a nação de Israel, no capítulo 2, no capítulo 3, estava tratando Deus como um Senhor incompetente, fala e não cumpre. O que estava no coração de Jairo era uma raiz tão profunda, que Jairo viu a filha lá e disse, não, Deus não faz mais, não funciona. Por quê? Porque ele aprendeu a ter um pensamento pobre de Deus, porque ele aprendeu a ter um pensamento medíocre da igreja, aonde a palavra não tem efeito, não tem competência. Agora eles deixaram de tratar Deus como um Deus permissivo, que come qualquer coisa e aceita qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de compromisso, e começam agora a tratar a Deus como incompetente, um Deus que fala e não cumpre. Aleluia, Espírito Santo. Pior, em Malaquias 3 eles começam a tratar Deus como um Deus cujo culto é enfadonho, cansativo. Olha as raízes que estavam sobre o ombro de Jairo: culto estressante, cansativo e enfadonho. O que eu tenho que fazer lá? Para que ir à igreja? Deixa eu dar uma notícia profética para você. Sabe o que em Ezequiel 14:10 Deus fala? Escuta, se Noé morasse na terra, ele salvaria a vida dele, mas não dos outros. Aí você pergunta, Deus, por que o Senhor salvaria só a vida de Noé e não dos outros? É só você olhar Noé. Noé, constrói uma arca para mim. Aonde? No mar? Não, aqui. Todo mundo olhou, você está louco? Você vai construir uma. Noé, por causa de uma palavra, ele creu. E por causa desta palavra bizarra, ele permaneceu de pé, crendo naquilo que Deus falou.
Enquanto ele estava construindo, muitas pessoas à volta diziam: escuta, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo. Fazer isso é perda de tempo. Isso nunca vai acontecer. Noé, ele creu. Enquanto muitos diziam que era uma grande bobagem seguir aquela palavra, Noé permaneceu de pé e creu. Por que Deus destruiria uma nação inteira e não tocaria na vida de Noé? Por quê? Porque enquanto aquela nação dizia que era perda de tempo seguir a Deus, Noé dizia: nunca é perda de tempo seguir a Deus. Agora, eles estavam tratando a Deus, no tempo de Malaquias, como um Deus incompetente. Eu oferto o que eu quero, eu adoto da forma que eu quero, eu represento a Deus socialmente do jeito que eu quero, venho para a igreja, toma a Santa Ceia do jeito que eu quero. Deus não liga. E agora? Agora as minhas bênçãos Deus não me dá, as minhas bênçãos Deus não faz, a profecia não se cumpriu, a promessa que Deus fez não veio. Não é ele que está errado, é Deus que é um Deus evadônico, cansativo, incompetente. Ele fala em tudo. Agora é culpa de Deus. As raízes que estavam no coração de Jairo eram essas. Eram essas. Que além de ele viver numa sociedade onde as pessoas tratavam a Deus com permissividade, onde os cultos eram de qualquer maneira e a representação de pessoas como um representante de Deus era dada de qualquer jeito, pior, agora, aleluia, a adoração era enfadonha. Ir à igreja e seguir a palavra era perda de tempo. Ter um ministério limitado, ter um princípio limitado em relação à sociedade do mundo, porque crente tem uma vida limitada. Amém, igreja? Amém. O que é do mundo diz tudo eu posso. O que é de Deus diz: a minha vida é limitada. Para que eu vou ter essa vida limitada se eu posso ter tudo? Você vai lá em Malaquias capítulo 3, você começa a observar. Eles começam a dizer: escuta, Ezequiel, por que nos fala essas coisas? Você não vê as outras nações? Todas elas crescem e enriquecem, todas elas conquistam, as famílias conquistam, todas progridem. Por que nós temos que viver uma vida limitada e não alcançamos nada? Sendo que eles fazem, desfazem, eles tentam a Deus e tentam a Deus e Deus não faz nada. A Bíblia diz que o salmista diz lá no Salmo 73: eu invejei a prosperidade do ímpio, eu invejei o crescimento daquele espírito, daquele macumbeiro, daquela prostituta, daquele ladrão, daquele viciado, eu invejei o carro, eu invejei a riqueza dele. Mas quando adentrei no ato e atinei ao juízo de Deus sobre eles, eu disse: glorificado seja o Senhor por ter uma vida limitada, sim. Ter uma vida cercada, sim. Ter uma vida compromissada com princípios, sim. Mas eu garanto a você, não será uma perda de tempo. Naquele dia, quando você chegar na hora, você vai saltar e vai dizer aleluia. Você vai dizer aleluia, bendito é o nome do Senhor. O quanto eu sacrifiquei, o quanto eu fui ligado, o quanto eu fui massacrado, mas eu fiquei de pé para hoje ver, aleluia, a glória de Deus sobre a igreja. Agora eles estavam tratando Deus como incompetente. Deus é incompetente. Você consegue observar isso? Agora Deus não. Eles agem daquela maneira. No segundo para o terceiro capítulo, Malaquias começa a tratar com ele: não, mas Deus é incompetente. Deus como pai é permissivo. E agora Deus como mestre é incompetente. Ele não tem competência para fazer com você o que ele diz que quer fazer. Aleluia. Ele não tem. Por que ele não tem? Porque aqueles que representavam a ele no sacerdócio, no corpo da igreja,
expressaram um sentimento de filosofia, de padrões para o povo, e enraizaram dentro do coração do povo. Aleluia. Que Deus é assim. Você entende por que o seu pastor pega no seu pé? Você entende por que ele bate? Você entende por que para ele não tem conversa fiada? Tem conversa mal? Não é vergonha. Perseguir ele tem problema, não é de aprender. E o seu Deus não gosta de qualquer coisa. Ah, eu quero divisão, vai embora. Dá carteirinha para ele, some aqui. Raça ruim. Glória a Deus, para não derramar, você está salvando ele. Aleluia. Você está salvando para derramar para ele, derramar para ele. Mas deixa embora, não derramar para ele. Vai ficar aqui, Deus vai com a mulher, vai ficar com a mulher, você está salvando, ele vai ter uma chance de sair fora ainda, de olhar e falar assim: eu preciso voltar naquele lugar e me assunto é cobrado, e pedir perdão e me reconciliar com a igreja. Você entende que isso é gostar de tudo? Não é de qualquer jeito, não. Toma, é isso. Aleluia. Eu sou desse princípio. Tem 2 mesmo, vai lá para o céu. Eu tenho 200, nenhum vai para o céu. Amém, não? Amém. Porque o princípio saduzaico, que é o princípio exclusivista, sabe o que eles tinham dentro da cúpula da igreja no tempo de Malaquias? Sabe o que era? Não? Eles só tratavam da condição imediatista e materialista. Então eles só tinham ornamento espiritual para aqueles que tinham grana na igreja. Que tem dinheiro, chega, que não tem tchau. Princípio saduzaico. Olha as igrejas, você vê um monte de pastor, teve no culto, veio 80 pessoas para lá e mandou over lá daquela pizza. Isso é para casa de uma pizza. O pé de chinelo, vai, ora aí, filho, faz a obra, filho, faz a obra, filho. Assim, eu ando por aí no Brasil inteiro. Eu vou pregar as pessoas no Brasil. O povo está tudo assim, que não vê Deus ali dos outros, aí vê Deus na minha vida, fica aquele montão assim. Tadinho, até dó. É a mulher que apanha, a mulher tem um filho viciado, está ali morrendo. A hora para a gente brilha, se esse homem tocar em mim, se ele cuspir em mim, vai mudar. Eu estou falando, o povo está com sede. Por que o povo está com sede? Porque eles estão fazendo isso, um princípio exclusivista. Eles terminam o culto, em vez de fazer o que Deus está mandando, os obedientes. Junto, chama o cantor famoso, por favor. Porra, nós estamos no céu já. Vocês vão ver. Vocês vão ver esses normão aí. Assim, atrás dos obreiros assim, ó. Vai tudo vindo assim, hoje vai estar na porta. Aí quando chegar bem na porta, hoje eu falo, você está fazendo aí, eu falando e tal. Eu disse, eu vim aqui, não, sua filha ali, ó. Ela já está lá, vai para lá que Deus vai tratar nosso com você. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Receba isso. É em nome de Jesus Cristo. Se eu falar para você, não entra nessa fila, o negócio vai ficar estreito lá. Receba isso em nome de Jesus. Prega a verdade, fale a verdade, entregue a verdade e põe a sua vida como Deus quer, porque Deus vai te exaltar. Aleluia! Deus é incompetente. A maneira como eles expressaram essa conduta de comportamento religioso trouxeram uma filosofia de vida para a sociedade de Israel, para o povo, como um Deus incompetente. Escuta, vou ser honesto. Eu posso levantar qualquer pessoa aqui e perguntar: escuta, quantas vezes você já ouviu pessoas dizer que Deus é irresponsável e incompetente, que Ele não faz nada? Quantas vezes você já ouviu pessoas da igreja dizendo assim: é isso, irmão, duvido. Tem jeito não, irmão. Deus falou, detalhou. Escuta, os vasos, está tudo com problema, tudo sem vergonha. Não lê Bíblia. Não sabe uma coisa que Deus ensinou para mim na Bíblia. Sabe o que Deus ensinou para mim na Bíblia? Presta atenção com isso mais para vocês. Deus é Deus é atitude bizarra. Por que bizarro? Porque Ele falou na Bíblia em Ezequiel. E Deus falou na Bíblia. Por que coisa bizarra? É coisa inexplicável. Bizarro é porque é inexplicável. Grande acontecimento. Amém, igreja? Amém. Deus é esse tipo de pessoa, de agir assim na vida das pessoas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Se Ele é assim, você pega José, jogado no poço, sai do poço, é vendido, vai para o Egito, fica escravo, vai preso. Por causa de um sonho, Deus põe ele como regente do Egito. Se você fizer um estudo, contextualidade da vida de José, você vai pegar ele do poço até a prisão,
Deus tem um propósito nesse negócio. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você aprenda com Deus em nome de Jesus. Quando a terra desolada chega, quando o campo seco chega, quando a sombra chega, quando o deserto chega, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. A outra coisa que eu tenho para dizer é que o seu Deus, ele é Deus de coisa bizarra, porque toda vez que você cai num ambiente desse, ele começa a levantar vaso para dizer coisas estranhas. Deus vai te tirar desse negócio. Deus vai mudar essa situação. Deus vai abrir essa porta. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está acontecendo. Aprende uma coisa da parte de Deus. Quando você for para uma terra desolada, lembra do que eu falei. É local que Deus fala. E ele não é incompetente. Se a história cristã, desde o dia que você se converteu, por causa do mau exemplo, você tem absorvido isso, eu vim aqui repreender essa entidade demoníaca que tem assolado a igreja. Qual, pastor? A primeira é a entidade do exclusivismo. Tudo é centrado em você e as coisas são imediatistas. Você só vem atrás de Deus porque você precisa dele. Eu quero repreender isso, para que você venha atrás dele pela motivação certa. Qual é? Ele merece todo o seu respeito e toda a sua adoração. A segunda é essa entidade, aleluia, tão promíscua, que tem invadido a mente das pessoas, e principalmente dos cristãos, em tornar Deus como Deus incompetente. Deus não é incompetente, você que está orando pouco. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira concepção que eu venho tratar com a vida de Jairo é o Deus, aleluia, que Malaquias se levanta para defender como Deus de autoridade. Porque o povo tratava Deus como Deus permissivo, tratava Deus como Deus incompetente, que não era capaz de exercer aquilo que ele falava, e agora tratava Deus como Deus omisso, um Deus que vê e não liga pelo que está vendo. Malaquias se levanta para dizer para eles: ó, ele está vendo. Malaquias se levanta para dizer para ele: ó, Isaías capítulo 3, versículo 27 em diante, não se esqueça do memorial de juízo. O memorial do juízo que ele escreveu lá em cima sobre a sua vida é tanto o juízo das boas obras quanto das obras más. Não se esqueça de todas, ele vai escrever. Não tratem ele como Deus omisso, que vê o que faz e não leva em consideração. Quando eu falo isso, eu lembro de Jairo, olhando aquela situação e dizendo assim: ele não liga o que está acontecendo, velho. Deus deixou de falar com o seu povo desde o tempo de Malaquias, mas ele esqueceu de uma promessa. Ele disse assim: que lá na frente haverá um tempo que eu vou voltar a falar com o meu povo. Dá glórias a Deus em nome de Jesus. Ele esqueceu que alguns meses anteriores a esse acontecimento da vida dele, Jairo, como príncipe da sinagoga, estava naquele culto de adoração, que a chaminé tinha parado, que Zacarias e o anjo. Ele esqueceu que aquilo ali tinha acontecido. Ele esqueceu de notar, aleluia, que Deus voltou a falar com o povo. Eu vejo Jairo aqui dizendo: o Senhor não tem preocupação com a minha casa, o Senhor não tem preocupação com os meus sentimentos. Eu não tenho por que procurar esse Jesus. Além de correr o risco que eu vou correr, eu não tenho por que dar crédito à voz desse homem. Eu não tenho por que dar crédito a essa pessoa. Eu não tenho por que dar crédito, eu não acho relevante ir até ele. Por quê? Porque na minha história, o que eu só vi foi mau exemplo, omissão, covardia. Na minha história cristã, na minha história sacerdotal, a única coisa que eu vi foi Deus tratar, Deus machucar. O que leva a pessoa de Jairo a entrar em profundo sentimento de frustração e não dar crédito à voz de Deus? Agora ele está entendendo ou absorveu esse tipo de sentimento que Deus é omisso. Aí você entra em Malaquias 4 e você vê Deus fazer uma grande promessa dizendo: ó, o anjo
conserto vai vir. Ele é Jesus Cristo. Você vê Deus em Malaquias 4, agora dizendo às pessoas: não entendam que eu sou isso, porque eu vos faço uma promessa. O anjo do conserto vai vir e vai corrigir tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Deus não é omisso? Porque Ele te fez uma promessa. E a promessa que Deus fez é tirar você dessa situação. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Igreja, Malaquias, quando Jesus disse para ele: não temas, cresça na mente. Jesus foi para a casa dele. Ali foi a representação clara. Para a casa de Jairo foi uma representação clara de um ministério, que não é exclusivista, que não pensa em si, mas pensa na plenitude de Deus sobre a vida de todo ser humano. Ali, quando Jesus disse para Jairo: não temas, e crê somente, estava em Jesus dizendo claramente: eu não sou um Deus permissível. Eu ouvi o clamor do seu coração. Eu ouvi a sinceridade com que o seu coração me chamou, pelo cansaço em querer ouvir a minha voz, e tudo isso trazia grande impedimento para que você pudesse me alcançar. Mas hoje eu ouvi a sua voz. Ali, quando Jairo disse: não temas, e crê somente, eu vejo Jesus dizendo para Jairo: Jairo, eu não sou incompetente, Jairo. Eu vou mostrar a você que eu tenho comprometimento com o que eu falo. Ali, quando eu vejo Jesus dizendo para Jairo: Jairo, não temas, crê somente, Jairo, e vai à casa de Jairo, eu vejo um Deus dizendo a Jairo: eu não sou isso, eu me preocupo profundamente com o que está acontecendo com você. Se essa história, Jairo, ficou tantos anos abatida, eu vim dizer para você que foi por causa da ausência de compromisso do meu povo que eu tenho me distanciado. Naquele momento, Jesus invadiu a casa de Jairo e disse para aquela menina e para toda aquela família: ela não morreu, ela dorme. Aquela menina, com 12 anos, representava uma filha. A palavra filha, dentro do contexto, indica a igreja, porque Jesus disse aos seus discípulos: olha, deixa os pequeninos virem até mim, deixa as criancinhas virem até mim, porque se você quiser herdar o reino de Deus, seja como elas, seja inocente de coração e sem malícia. Não pense só em você, mas pense no seu semelhante. Ele pediu para aquela menina se levantar e falou para o pai e para a mãe, na figura do Deus Pai e na figura do Deus Filho: deu o pão para essa menina. O pão era a palavra. Deu o pão a ela, que ela está com fome. A representatividade da casa de Jairo era a ascensão da igreja. Jesus estava dizendo para eles: a partir de hoje, creia e tenha visões e adore, porque eu vim para mudar a situação da igreja. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a mão para me fazer uma oração para depois. Não se esqueçam disso. Deus não é permissível. Ele não aceita qualquer coisa. Deus não é incompetente. Não julgue Ele pelos atos das pessoas. Deus tem comprometimento com o que Ele fala. Deus não é omisso. Deus não é omisso. Ele está atento para a sua vida. E a qualquer momento Ele vai mudar essa situação. A terceira coisa, a quarta coisa que eu tenho para dizer: nunca se esqueça que aquilo que você representa para Deus, que aquilo que você expressa para Deus, seja no seu dia a dia, seja no seu sacerdócio, seja no seu comprometimento com Ele, vai indicar ou não a sua vitória na presença de Deus. Senhor Deus, esta é a tua casa, este é o teu povo, e eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas entidades caiam por terra. Essa maneira de pensamento, essa forma de pensamento, Senhor, que tem, meu Pai, trabalhado, tentando impedir a
lhe protegendo e lhe concedendo revestimento, para que o Senhor possa começar a escrever essa nova história, nesse novo ministério, nessa nova pessoa, nessa nova família. Porque a partir de hoje, Senhor, aquilo que Satanás tentou introduzir, Senhor, através de procedimento, de comportamento, de pensamento, está derrotado em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer, Senhor, que a partir de hoje a unção do crescimento está sobre esta casa. A unção, Papai querido, que faz esse povo crescer, que faz o ministério crescer, que faz, meu Pai, esse homem, Papai querido de Deus, esse teu servo, Papai querido, ser a referência nessa cidade, nesse bairro, nessa casa, Senhor. A unção transbordante, sacudida, Senhor. Eu lhe peço e profetizo, Senhor, que daqui vão nascer grandes pastores, que daqui vão nascer profetas e profetisas, que aqui vão nascer grandes levitas, que nesta casa, Senhor, a unção que está sobre esse lugar vai mudar, vai transbordar sobre a vida do seu povo, Senhor, vai transbordar sobre a vida da família do seu povo. Cada pessoa que vai entrar aqui vai receber essa unção transformadora, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, cuida da tua igreja, cuida, meu Pai, do teu anjo, cuida, Senhor, para que, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha transmitir sobre essa casa algo relevante e diferente, para que muitos vejam que aqui o Senhor age, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para Deus. Foi algo muito sério que aconteceu comigo. Eu entendi isso, Deus. Se até isso que eu vou falar de todo o meu coração. Há 18 dias atrás, minha mãe teve uma hemorragia cerebral. Há 18 dias atrás, um AVC crônico de alto grau, gravíssimo. Eu estava na oficina mecânica, quase em frente à casa dela. Eu vi ela descer do carro e não vi o que aconteceu depois disso. Ela pegou o carro e tentou sair para ir de encontro à casa da outra minha tia, porque eu não sabia que eu estava ali, não tinha ninguém na casa dela. Ela parou o carro, entrou com o carro dentro de um ponto de ônibus, porque já estava praticamente quase no final da crise. Deus ainda permitiu ela pegar o celular, ligar para minha tia e falar assim: Elza, eu estou aqui na frente da sua casa, corre por favor, algo está acontecendo comigo. Meu tio saiu, minha tia saiu, são pessoas idosas, e eles tomaram a decisão de não chamar o SAMU, de levar a minha mãe até o policlínico, porque ele sabia que a minha mãe tinha convênio. Chegou lá, entre o socorro do meu tio até a cirurgia foram 60 minutos aproximadamente. Deu tempo de colocar um treino para diminuir a pressão intracraniana e sugar a hemorragia cerebral. Mas como a lesão foi muito crônica e foi muito grave, e a região afetada foi muito profunda, o médico disse: eu só vi quatro no tempo que eu clínico, como neurologista, eu só vi 4 escapar. Foi muito grave, a área afetada é muito alta, muito grande. Eu fui ver ela à noite, eu fiquei no hospital o dia inteiro, e eu subi lá, olhei, vi aquela minha mulher, a minha mãe, com aquele tubo na boca, uma pessoa amorosa, uma pessoa maravilhosa. Toda mãe é, pastor, eu sei, filho, mas a minha mãe é uma pessoa genial. É uma pessoa que, se ela não fizesse o que ela fez por mim, eu não estaria pregando para você aqui hoje. Pastor, mas foi Deus que fez isso, eu sei, mas Deus tem que ligar alguma coisa na terra. Deus tem que ligar alguém que diz assim: eu confio no Senhor, que um dia meu filho vai para a sua igreja. E eu me tornei pastor, acreditando, porque ela apostou em mim. Ela apostou que o meu pai, que já faleceu, que valia a pena fazer tudo para que eu não me perdesse. E olha, eu fui preso, eu passei por muitas situações na vida, muitas. Eu encontrei Jesus há mais ou menos 17 anos e prego Jesus até hoje. E procurei fazer isso que eu ministrei para vocês. Porque eu sabia, sempre soube, que esse tipo de comportamento um dia eu vou precisar dele, e eu vou ter essa condição de que ele possa me ouvir, porque ele vai olhar e vai ver que eu cumpri muito bem o meu papel com ele. E 18 dias eu olhava naquele tubo na boca, e eu perguntava: puxa vida, e agora? Ela sofrendo, quando via aquela vontade de tossir, né? Aquele tubo na boca, aquilo machucava ela, e aquilo dava vontade de arrancar aquele tubo, de acordar ela e falar: mãe, a senhora não pode estar passando por isso. 18 dias de inferno, eu olhando aquela situação, aquele sofrimento na carne, e dizendo: quando o Senhor vai entrar nesse negócio? E ele disse para mim: filho, eu não quero que você venha visitar sua mãe,
Eu quero que você só vá visitar quando eu te mandar. E durante todos esses dias, até eu fazer essa obra, você jejua e ora, porque eu vou fazer a obra que você me pediu. Eu vou colocar uma película sobre ela, de revestimento de amor tão grande, que eu quero dizer para você que tudo aquilo que está em volta dela vai ser transformado por causa dessa unção. Eu falei, Deus, então confirma isso. O pastor Fernando me ligou 2 horas para mim. Deus me deu uma visão, pastor André. Desculpe acordar o senhor nessa hora, mas ele me disse que queria colocar uma película na sua mãe, um revestimento, alguma coisa assim. Ele mandou te dizer que por causa desse revestimento ela ia voltar. Deus estava acabando de confirmar. E eu continuei firme. Amém, igreja? Quinta-feira passada eu fui visitar minha mãe. Cheguei lá, ela já estava mexendo os olhos. Não entendia, não olhava assim no horizonte, não sabia o que estava acontecendo. Mas ela já mexia os olhos pelo menos. Amém, igreja? O médico olhou para mim e disse assim para mim: é uma grande evolução, filho. Eu não fique tão contente, porque a lesão foi muito profunda e ainda há risco de vida. Amém, igreja? Amém. Eu olhei e falei: doutor, em nome de Jesus, para você e para Marlene e para Dani, eu sou um homem que ocupo o meu papel com Deus, em todas as áreas, como marido, como esposo, como pai, como ministro, como servo do meu pastor, como representante da igreja. Eu procuro em tudo ser chato, porque eu sei que Ele é um Deus exigente. Ele não me levantou para ser qualquer coisa. Eu sei que o meu Deus falou comigo. Eu fico em paz, você é um homem de fé. E desci para Caraguá. Deus disse: vá cumprir, vá pregar a palavra de Deus. Eu vim pregar. Saí daquele hospital como nunca saí nesses 18 dias, descansado. Algo aconteceu comigo que eu saí descansado. Chegou na sexta-feira da madrugada, eu não conseguia dormir. Eu falava: o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? E aquele sentimento de fogo dentro do quarto. Estava frio e eu suave. E eu falava: o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo? Ele disse: apenas ora. Amém, igreja? Chegou no sábado de manhã. Passou sexta, sábado de manhã. Meu irmão ligou, mais velho. Eu estava aqui em Caraguá, o Valtinho, Juninho. E ele disse assim: Pé, deixa eu contar um negócio para você. O que aconteceu, Juninho? Calma aí. Eu cheguei na UTI, eu fui visitar a mãe na sexta-feira. E quando eu cheguei na cama que estava lá na UTI, eu não vi a mãe. Quando eu não vi a mãe, minhas pernas amoleceram. Tudo amoleceu. Eu olhei para as enfermeiras chefe e disse: onde está minha mãe, moça? O que aconteceu com minha mãe? Imagina, sua mãe com um caso grave, você chega na UTI, ela não está na cama, está onde? Morta. A perna amoleceu, o médico disse que não tinha jeito, que era uma coisa difícil, que não era para ficar muito contente por causa daquilo. Amém, igreja? Meu irmão ficou super nervoso. Meu irmão mandava mensagem para toda madrugada: desce, está orando, desce, está orando, desce, está orando, desce, está orando. Por quê, irmão? Porque você é o sacerdote da nossa família. O que Deus fez com você é um exemplo para mim, que Ele vai agir na vida da mãe. E meu irmão não é de igreja, mas o que ele via em mim mostrava para ele. O meu irmão Mauro, que é um pastor que está desviado, mandou uma mensagem para mim, dizendo para mim: eu vou me reconciliar com Deus. Eu quero dizer para você: fica você de pé, porque se você ficar de pé, eu sei que a mãe vai continuar viva. Olha que responsabilidade. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles disseram para mim: a gente nunca viu, eu nunca vi, desde o dia que você se tornou crente, eu nunca vi você envergonhar o nome de Deus. Então eu sei. Você muitas vezes exortava a gente para a gente ir na sua casa, e você botava a gente para fora com latinha de cerveja. Você botava a gente para fora com bagunça. Você botava a gente para fora porque você dizia que a casa sua era uma casa de outro Deus. E a gente parou de frequentar a sua casa. A mãe parou, todo mundo parou de frequentar a sua casa. Todo mundo deixou de ir na sua casa, André. Mas isso só serviu para mim entender que você é um homem de Deus. Preste atenção, igreja. Meu irmão olhou e disse: cadê minha mãe? Ela disse: calma, vovó, calma.